paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho, e hoje nós estamos no áudio 5, uma rainha de fé, meus irmãos. A gente já viu aí quem é que está reinando com Assuero agora. Quem é a nova rainha? É a rainha Esther, meus irmãos. E a gente também já viu aí que dois homens tentaram tirar a vida do rei, mas Mardoqueu descobriu, passou para Esther, Esther passou para o rei e foi escrito nas crônicas do rei. Mas agora vai se levantar mais um inimigo, o pior inimigo de Israel. Esse inimigo vai tentar eliminar uma nação, meus irmãos. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, a Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então, esse Amã, ele foi exaltado pelo próprio rei. Ele conseguiu alcançar isso do próprio rei. Sendo exaltado, ele é o maior de todos, né? E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porque Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. Vocês sabem que judeus não se prostram, meus irmãos, perante imagens ou pessoas, né? Por isso que cristão também pega a mesma ideia. A gente não se prostra, tá entendendo? Ainda que apareça um anjo para você, você não pode se prostrar a um anjo, porque ele é seu conservo, tá entendendo? Agora, a única pessoa que devemos se prostrar é perante o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A única pessoa que devemos se inclinar. Com todo respeito aos católicos que me escutam, não é bíblico e Deus não quer e não aceita que se ajoelhemos ou se prostramos perante imagens. Isso perante a Bíblia Sagrada é idolatria e é pecado, tá? Tô falando com amor para que ninguém pense que eu estou atacando. Bom, então Mardoqueu, quando Amã passava, todo mundo se inclinava, mas Mardoqueu não. Vocês lembram de Ananias, Misael e Azarias? Você não conhece esses nomes? Sadraque, Mesaque e Abednego? Então, os nomes originais deles é Ananias, Misael e Azarias, né? Todos eles foram para a Babilônia cativos junto com Daniel, que mudaram o nome dele para Belsazar. Então, eles lá no reino da Babilônia, eles não se prostraram perante a imagem de Nabucodonosor. E eles foram punidos, jogaram os 3 jovens dentro da fornalha quente, que você já sabe a história. E ali o próprio Senhor os livrou. Nem o cheiro da fumaça ficou sobre a sua roupa, nenhuma chama tocou sobre eles. Mas Cristo apareceu e andou com eles sobre a chama. Aleluia por isso? Oh, glória a Deus. Então, assim, meus irmãos, você sabe que judeus não se prostram. Ele perde a vida, mas não se prostra. Aqui aconteceu isso. Mardoqueu não se prostrou. Isso nos revela que Mardoqueu, perante uma ameaça do próprio rei ou daquele que está andando ali, Mardoqueu poderia ser enforcado. Mardoqueu poderia ser punido, mas ele prefere a morte do que se prostrar a alguém que não é um Deus. Tá entendendo? Não é o seu Deus. Porque existem vários deuses de pau, pedra, barro, tudo quanto é coisa. Mas ele está nos ensinando que independente de qualquer coisa não devemos. Vamos supor que o presidente hoje, ele coloque uma lei que se alguém não se prostrar perante ele ou uma imagem dele, será preso, será punido ou será enforcado. O que você faria? Exaltaria sua fé perante isso? Será que você seria fiel o bastante? Ou para garantir uma cesta básica ou um salário por mês, você se prostraria? Não pega nada, pastor Alex. Que custa eu me prostrar a ele? Poxa, Deus entende, eu preciso criar minha família, ué. Deus quer que a minha família seja viva, seja boa, então eu tenho que usar inteligência. Eu vou só me prostrar com pensamento em Deus. Não é válido. Se inclinou, pecou. E aqui a gente tem uma lição. Independente da ameaça, não devemos se inclinar a ninguém. Verso 3. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandato do rei? Ou por que você está desobedecendo a lei do rei? É o que perguntaram para ele. Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu.
Então, quando eles perguntaram para ele, por que você não se inclina quando ele passa? Eu não me inclino porque eu sou judeu. Isso não é um costume nosso. Nós só se inclinamos a Deus e não a eles, homens. É isso que ele passou. Só que agora eles entregaram ele, como diz o linguajar mundano, caguetaram ele, né? E agora eles queriam ver, será que ele vai falar lá para os líderes que ele é judeu? É isso que aconteceu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Era visível, era visível. Imagina todo mundo ficando de joelho e um só de pé. É claro, todo mundo vai ver. Todo mundo de joelho e só um de pé. É visível. Então Amã, quando passava, via que aquele homem não se prostrava. E todo mundo de joelho. Porém, em seus olhos, teve um pouco o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Então, todos os judeus que moravam naquele povoado, ou naquela cidade, ou em todo o país que Assuero dominava, Amã queria matar. Por quê? Porque judeu não se prostra, então vamos matar todos os judeus. Essa era a ideia de Amã, já que ele não se prostrava. Então, Amã, no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou por isto, a sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpres as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Então, o que Amã fez? Amã esperou o momento certo para passar isso para o rei. E Amã chega a Assuero e conta: olha, entre todos os povos, existe um povo que não segue a sua lei. Eles não querem ficar seguindo a sua lei. Então também não é justo que eles fiquem conosco. Então Amã agora, ele vai colocar na cabeça do rei que existem pessoas que desobedecem o rei. É óbvio que qualquer rei vai tomar uma atitude drástica, né? Veja o verso 9. Se bem parecer ao rei, escreva-se que mantém e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Ramedata, o Agagita, adversário dos judeus. Então, ele queria um decreto. E agora o decreto vai ser assinado. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivãos do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo mês, e conforme tudo quanto Amã mandou se escrever aos príncipes do rei e aos governadores que haviam sobre cada província e aos principais de cada povo, a cada província segundo a sua escritura e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei selou. Por exemplo, um decreto, ele só poderia ser válido se tivesse a assinatura do rei. Conforme Amã ganhou uma alta confiança, ele poluiu a cabeça do rei Assuero, e o rei Assuero tirou o seu anel e deu para ele, e deu as pratas, e falou: do jeito que você fizer, tá feito. Do jeito que você assinar, tá assinado, acabou. Então, quando Amã ele fez o decreto, ele assinou com o anel do rei. Ninguém vai revogar, porque tinha a assinatura do rei. Então ele era tão queridinho do rei, que o rei deu o próprio anel para ele, falou: vai lá, resolve isso aí para mim. Então, Amã colocou e assinou. Agora há um decreto contra os judeus, porque as outras línguas estavam obedecendo. Todos os outros povos diferentes estavam se inclinando a Amã e obedecendo essa lei. Mas essa lei ia pegar somente um povo, os judeus. E eu paro aqui
e amanhã tem mais. Bom, meus amados irmãos, espero que vocês escutem meus recados, tá? Glórias a Deus. Anota aí a lição de casa, João 15:13, João 15:13. Espero que vocês estejam fazendo a lição de casa, viu? Bom, eu quero aqui, deixa eu passar alguns avisos, deixa eu ver se eu tenho algum aniversariante, né? Olha só. A irmã Irene Souza, lá de Praia Grande, está fazendo aniversário hoje. Irmã Irene, eu e a irmã Beth te parabenizamos, viu? Deus abençoa grandemente. Hoje também é aniversário da professora Nilza, da EBD. Todos os alunos te parabenizam, professora. Que Deus abençoe, viu? Excelente função você tem. Glórias a Deus por isso. Vamos lá, que eu tenho mais avisos aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais aniversariantes. Tenho sim, ó. O Valdemir Cardoso da Silva pertence à Igreja Apostólica Carvalho de Justiça. E eu quero te desejar um feliz aniversário, meu amigo. Que Deus te abençoa grandemente, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais aniversariantes. Não. Deixa eu só dar mais uma olhadinha, né? Porque se eu esquecer, vocês não imaginam o BO que eu entro, né? Meus irmãos, vou fazer um pedido para vocês. Não ponha pessoas em seus grupos sem antes perguntar para a pessoa. Isso é feio, tá? Não pegue o link do Cafezinho com Jesus, não pegue o link do Cafezinho com Jesus e não passe para pessoas que querem vender seus produtos. Não entre em privado sem você ser chamado. Por favor, meus irmãos, não façam isso, tá? Sempre eu vou estar trazendo esses recadinhos aqui. Bom, deixa eu ver aqui algum recado. Não, por hoje é só. Meus irmãos, quem para tomar um cafezinho com Jesus, o que acontece? Não para nunca mais. Então, procure jejuar, orar, ler, cantar, fazer tudo que agrade ao nosso Senhor. Eu fico por aqui. Por hoje é só. E amanhã tem mais.